Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Reis, capítulo 13. E queria desafiar vocês a pensarem sobre o seguinte tema: tempo de discernir as vozes. Interessante que quando estamos em um ambiente onde muitas pessoas falam ao mesmo tempo, não conseguimos entender nada. É necessário um esforço para tentar discernir uma única voz, focar nela para poder entender e receber a mensagem. O mundo é assim. Existem sempre muitas vozes ao nosso redor, mas nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. É dessa voz que devemos ter obediência. Mas antes da gente prosseguir aí com a nossa reflexão, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Você vai receber notificações fazendo isso. Aí aproveita e deixa agora aí o seu like, comenta, compartilha. Isso é muito importante pra gente. Ajuda a expandir a visualização desse conteúdo para outras vidas, né? Então você pode fazer parte disso e ajudar a espalhar aí a palavra do Senhor. Voltando aqui ao nosso tema, tempo de discernir as vozes. Queria incentivar vocês a ler todo o capítulo 13, é um capítulo interessantíssimo. Então leia ele todo antes da gente seguir com esse conteúdo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho para a gente poder investir aí maior tempo na explicação dos versículos. Então, diz assim, a partir do verso 11. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para ir. E depois de selarem o jumento, ele montou. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar, porque a palavra do Senhor me deu essa ordem. Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse também por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Bom, interessantíssimo, né? Como que acontece essa situação aqui e as consequências dela. Mas vamos voltar aqui bem no inicinho, né? Então, esse capítulo 13 aí vai ser um episódio bem significativo, porque a gente vai ter um profeta anônimo, né, que é enviado por Deus com uma mensagem específica ali para Jeroboão, né, que é o rei do Reino do Norte, também conhecido como Israel. Né? Então, esse profeta ele é um mensageiro, né, direto de Deus, incumbido ali, então, de denunciar as práticas idólatras, né, de Jeroboão e profetizar a destruição dos altares pagãos, né, que ele havia estabelecido. Então, o profeta vai receber uma ordem divina clara, né, muito precisa. Ele não deve comer pão, beber água ou voltar pelo mesmo caminho de onde veio, né, enquanto estivesse em Israel. Então, essas foram as instruções, né, que ele recebeu, demonstrando aí a seriedade do compromisso divino, né, em relação à mensagem que ele deveria entregar. Né. Quando o profeta chega lá em Betel, que é uma das cidades onde Jeroboão tinha erguido um altar pagão, ele executa, então, o ato surpreendente, né? Sob a direção de Deus, ele profetiza contra o altar e prediz que ele ia se dividir e as cinzas iam se espalhar. Né? Então, imediatamente, o altar é dividido e as cinzas são derramadas, cumprindo a profecia do profeta. Então, fica uma demonstração clara aí, né, e poderosa, né, do poder de Deus ali, chamando a atenção de Jeroboão, né, que tenta, então, fazer o quê? Prender o profeta. No entanto, na hora que ele vai fazer isso, sua mão seca, quando ele tenta ordenar que os servos prendessem o profeta. Né? Isso vai mostrar aí, então, o quê? A autoridade divina que estava ali sobre o profeta e a sua mensagem.
né? Então, essa passagem destaca bem a importância, a obediência aí das instruções divinas, né? Bem como aí a gravidade da idolatria e do afastamento de Deus aí de Jeroboão, né? E continuando, né? Esse profeta anônimo, então, foi enviado por Deus para confrontar, né, o rei Jeroboão, e ele é, então, abordado agora por um velho profeta que já vive em Betel, né? E esse velho profeta, ao ouvir, né, sobre os feitos que esse profeta enviado por Deus, né, que era o homem de Deus, foi fazer, ele vai lá e convida ele para comer pão e beber água, apelando para a ideia de que Deus também falava com ele, né, e que deu uma mensagem que era contraditória que ele recebeu. No entanto, o que acontece? O profeta anônimo tinha recebido instruções diretas de Deus para não comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho, né? Então aqui a gente vê o quê? Um teste crítico da fidelidade e obediência do profeta enviado por Deus. Deus deixou um comando claro para ele: não pode voltar pelo mesmo caminho, não pode comer e nem beber, né? Então Deus falou já, Deus não ia falar novamente. E aí o outro foi e usou de uma mentira. E ele desprezou, então, o que ele tinha recebido inicialmente, né? Então ele inicialmente resiste à tentação do velho profeta e recusa o convite, lembrando das instruções, né, divinas que ele recebeu. No entanto, né, o velho profeta continuou insistindo e finalmente afirmou que um anjo lhe deu uma ordem de Deus também para convidar o profeta anônimo. Então ele foi ali movido por essa suposta revelação divina, né? Então o profeta anônimo acabou concordando ir para casa, acreditando que aquilo era verdade. Então essa passagem ela é muito importante porque ela nos ensina sobre a obediência a Deus, né? Então o profeta anônimo cedeu à tentação, né, da persuasão humana ali e da falsa revelação, né, desobedecendo assim a Deus, né, que acabou em graves consequências, né, como a gente vê ao longo da narrativa que ele acaba morrendo, né? Então devemos sempre o quê? Permanecer fiel às instruções claras que recebemos de Deus, mesmo quando somos tentados a desviar, né, do caminho da obediência, mesmo porque podem surgir falsas revelações sobre nossas vidas, né? Então a narrativa ela vai continuando, né? Então após aceitar ali o convite do velho profeta, o profeta anônimo parte em direção ali à casa, aí o leão vai, ataca e ele morre, né? Então ele tem uma morte prematura e violenta ali, como consequência dessa desobediência e da ordem direta de Deus, né? O velho profeta, ao ver aquilo, reconhece a autenticidade das palavras, né, do profeta anônimo, lamenta a morte dele, né? Então, assim, ele fica, né, ele fala, né, que quer ser enterrado junto com ele quando morrer, né? Então, isso é um alerta, né, da seriedade da gente obedecer as instruções, né, mesmo quando elas são influenciadas ali por outros ou persuadidos, né, por muitos argumentos que são aparentemente espirituais, né? Então, a gente deve permanecer firme na busca da vontade de Deus, né? Então, essa história do profeta anônimo, ela vai nos alertar muito sobre o perigo, né, de comprometer a nossa fidelidade a Deus por conveniência ou por acreditar em revelações que são contraditórias àquilo que o Senhor já falou conosco, né? Então a reação do velho profeta, que vai ali lamentar a morte do profeta anônimo e vai reconhecer que ele trazia verdade na mensagem, destaca a importância da seriedade na fé e na valorização das mensagens que realmente são, né, genuínas e são vindas do Senhor, né? No versículo 33, né, nós encontramos Jeroboão não se arrependendo, né, das suas más ações, nem abandonando suas práticas idólatras, né, apesar de ter testemunhado ali o poder de Deus por meio dos eventos que aconteceu com o próprio profeta anônimo e o velho profeta, né? Então ele continua
queimar incenso e acender altares pagãos ali, né? E a nomear sacerdotes para eles ali, continuando ali afastado de Deus, né? Essa persistência aí na idolatria e na desobediência contrasta muito com a atitude do velho profeta, né? Que lamenta a morte prematura do profeta anônimo e reconhece a veracidade da sua mensagem. Né? O velho profeta afirma que a mensagem dada por ele era de fato e é verdade, né? E que ia se cumprir. Né? Então, esses versículos finais aí vão mostrar aí a dureza do coração de Jeroboão, né? E sua obstinação em seguir o caminho da idolatria. Né? Também vai ressaltar a importância de reconhecer e aceitar a mensagem de Deus quando ela é proclamada, mesmo que existe, né? Que isso aí vai exigir de nós um confronto, né, com o nosso pecado e o nosso afastamento de Deus, né? Então a palavra do Senhor, ela sempre nos confronta mesmo, né? E precisamos aceitar, né, essa palavra que vem de Deus, né? Então trazendo aí, né, uma reflexão para os nossos dias aqui, a história aí do profeta anônimo, né, vai refletir o quê? A batalha contínua entre a obediência a Deus e as tentações do mundo. Né? Então, assim como o profeta foi encarregado de transmitir uma mensagem de Deus, nós, como cristãos, também somos chamados a ser portadores da palavra de Deus nesse mundo. Né? Então, a obediência ali do profeta às ordens divinas representa o quê? Uma fidelidade inabalável, né? Que nós, que somos seguidores de Cristo, devemos ter com a vontade de Deus. Né? Então, mesmo diante de influências que são sedutoras e aparentemente espirituais, a gente deve permanecer firme nas escrituras e nas diretrizes do Senhor. Né? Então, a lição aqui é muito clara. A gente não deve comprometer nossa fé e a obediência em resposta a uma pressão externa ou uma falsa revelação. Então, o encontro com o velho profeta serve aí como um lembrete que a autoridade divina sempre deve prevalecer sobre a autoridade humana. Então, a gente tem que aprender a discernir as vozes que nos cercam e garantir que elas estejam alinhadas com a verdade bíblica. Então, o velho profeta, embora lamentou ali a desobediência do profeta anônimo, não pôde evitar as consequências da sua ação, né? Então aí a história também vai mostrar o quê? Uma natureza inflexível do pecado, né? Representada ali por Jeroboão, que se recusou a se arrepender, apesar de todas as evidências milagrosas, né, da intervenção de Deus no caso. Né? Então, nos dias de hoje a gente precisa lembrar que o quê? Que a idolatria e a desobediência continuam a separar as pessoas de Deus, né? Mesmo quando elas testemunham sua graça e poder. Né? Então, à luz dessa mensagem, a gente é desafiado a viver nossas vidas em obediência inabalável a Deus. Somos desafiados a discernir as vozes que nos cercam com sabedoria e buscar a verdadeira adoração somente a Deus, evitando aí as armadilhas da idolatria e do pecado. Né? E que o Senhor, né, continue guiando aí os nossos passos. Né? Então, eu queria ressaltar aí 3 pontos para que a gente pudesse orar em cima de 1 Reis 13. Né? Então, ore por discernimento espiritual. Precisamos discernir as vozes e influências espirituais ao nosso redor. Muitos falsos profetas, né? Precisamos entender qual é a voz que vem realmente de Deus. Né? Então podemos orar para que Deus nos conceda sempre discernimento espiritual, para que possamos identificar claramente as direções e influências que são contrárias, né, à sua vontade, que são diretas vinda do Pai. Né? A gente deve pedir também sempre oração pela obediência à vontade de Deus, né? Podemos orar para que Deus nos dê força e determinação para obedecer às instruções dele, mesmo quando enfrentarmos ali alguma tentação, alguma influência contrária. E orar pelo arrependimento e o retorno a Deus. Podemos orar, né, para que tanto nós como as pessoas que estão ao nosso redor, né, que não se afastem de Deus. Às vezes nós conhecemos tantos que estão, né, ao nosso redor, que já estão afastados de Deus e não reconhecem a sua autoridade. Então ore por eles. Né? Podemos pedir que o Senhor toque ali o coração dessas pessoas, levando elas ao arrependimento e trazendo elas de volta.
né? Então, nesse dia, ore por isso e que Deus abençoe você.